que iniciar gravação. Nossa videoaula já está sendo gravada. Depois vocês podem acessar pelo chat desta reunião ou no link que eu passei para vocês lá no grupo esses dias. Acho que foi ontem, se eu não me engano. Tá? E já estou compartilhando aqui a minha tela. Já estava com o Word aberto. E o que nós vamos fazer? Na verdade, a gente não conseguiu nem startar direito os nossos trabalhos, né? Nós tivemos aquela primeira aula, olha só como é que o tempo voa, assim as coisas vão acontecendo. Nós tivemos aquela primeira aula quando eu comecei a mostrar para vocês os estilos, lembra? Formatação de documentos longos. Então, ao invés da gente ficar formatando pedacinho por pedacinho do documento, eu me propus a trabalhar, ensinar para vocês como é que nós utilizamos estilos, e eu me lembro até que nós tínhamos feito uma breve revisão, assim, da estrutura básica do Word. Isso eu me lembro que eu fiz com a turma A. Quando eu estava com a turma B, que foi na semana seguinte, eu bati um papo com elas também, eu falo com elas, acho que é Leonardo, né, o moço da turma, não me lembro o nome dele, que ele é da turma B, mas com eles, com todos. E aí o pessoal me contou algo que vocês não tinham me contado, mas não tem problema, isso só eles estavam me reportando, porque eu perguntei quais foram as dificuldades, quais foram os pontos fortes do semestre passado, quais foram os pontos fracos, e eu não sabia que vocês tinham passado por problemas, assim, significativos da informática, né? Porque alguns professores, se eu não me engano, o Marcelo primeiro se afastou por questões de saúde, depois a Gislaine se afastou por questões de saúde, aí veio aquele moço da mecânica, aquele professor super alto, o Ricardo, dar aula para vocês. Eu sei que nesse meio tempo, assim, a coisa ficou meio, parece azeitona na boca de Banguelo. Imagina, o Banguelo põe a azeitona na boca, ele tenta morder, ela escorrega para lá, escorrega para cá, escorrega para lá. E o pessoal me falou da turma B que sentiram que faltou um pouco de consistência por causa desses problemas todos. Eu não sei se vocês concordam, compartilham com a mesma ideia, tudo, mas eu tinha me comprometido com eles e, claro, com a sala toda, com vocês, a gente fazer um trabalho legal. Aí veio essa pandemia toda, né? E nós vamos tentar organizar aqui da melhor maneira possível. Então, vamos fazer o seguinte, eu já estou compartilhando a minha tela, eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui do Word, e aí nós vamos focar, dependendo do caminhar do tempo aqui, naquela produção de documentos extensos, como fazer formatação de documentos extensos, documentos longos, utilizando os estilos. Tá? A versão do Word que eu estou utilizando é a mesma que vocês podem baixar. Então, quando vocês acessam, deixa eu mostrar aqui, eu acho que vocês conhecem, mas eu vou mostrar. Quando vocês acessam o e-mail institucional, deixa eu acessar aqui o meu e-mail institucional, aqui no canto a gente tem o botão menu aqui, e tem uma fábrica a gente pode acessar aqui o Word Online, e por aqui também a gente consegue acessar a fábrica deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, o Office 365. Isso, e vocês podem, depois eu vejo aqui qual que é o caminho direitinho. Vocês têm direito a uma versão do Windows, uma versão do Office, vocês podem instalar nos computadores de vocês. Eu não sei se vocês sabiam dessa informação, mas tudo isso está disponível, né? E o caminho de acesso é o e-mail institucional. Então, esse endereço aqui, ó. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. É esse endereço aqui, ó. Olha que legal, eu trouxe uma ferramenta hoje. É esse aqui, ó. O HTTP. Opa, dura eu acertar aqui a desenhar. Deixa eu ver se eu acerto agora. Aqui, ó. O outlook.office.com. Você entra com esse endereço, cai no teu e-mail institucional, aqui no cantinho tem um menu e vai remeter lá para a loja de aplicativos. Aí vocês podem fazer o download. Eu não sei se vocês sabiam disso, se sabiam, ficaram sabendo um pouquinho mais, se não sabiam, tá feito aí.
Então, esse Word que eu tenho aqui instalado é o mesmo que vocês podem fazer o download e instalar nas máquinas de vocês, porque vocês têm direito a isso, porque o Centro Paula Souza tem a parceria com a Microsoft. Então, vamos lá, ó. Para a gente relembrar rapidamente, sem perdermos tempo, se alguém tiver alguma dúvida, pode me parar, pode perguntar, tá? Se quiser mandar pelo áudio, eu estou aqui. Se quiser, para não interromper, mandar na mensagem WhatsApp, pode, mas manda no privado, para não entupir o grupo de mensagens, não. Bom, então vamos lá. Quando nós trabalhamos com Word, a primeira coisa é que eu posso trabalhar, vocês devem saber, mas eu vou falar como se vocês não soubessem, tá? Não vou ficar falando assim, vocês devem saber, vocês devem saber. Eu vou tratar como se eu estivesse ensinando vocês do zero. Então, o zoom em uma documento que está sendo trabalhado, ele pode ser feito aqui, então, aqui no cantinho, aqui embaixo. Olha lá. Então, aqui embaixo a gente tem o zoom, né? E eu estou utilizando o modo de visualização chamado exibir, deixa eu só voltar aqui. O modo de visualização chamado layout de impressão. Esse modo de visualização do documento, chamado layout de impressão, é o que dá para a gente a noção exata de como esse documento seria impresso. Por isso que ele tem esse nome, layout de impressão. Além disso, nós temos outros modos de visualização. Tem o modo leitura, tem o estrutura de tópicos, tem o rascunho e tem o layout da web. A gente usa esse modo layout da web quando estiver construindo alguma página que vai ser colocada na internet, por exemplo, a página pessoal, a página da empresa. Então, o Word pode ser utilizado para isso. Mas já faz bastante tempo que as pessoas, sem nem saber às vezes, estão utilizando o modo layout de impressão. É esse que nos dá, que coloca a área de trabalho de forma semelhante à que seria impressa. Tá? Nós podemos aqui ainda no menu exibir, nós podemos habilitar ou desabilitar esse item que eu já deixei marcado inicialmente, que se chama linhas de grade. Por que eu deixei isso daqui marcado? Porque essas linhas de grade, elas são muito interessantes quando nós quisermos, por exemplo, posicionar uma imagem, né? Uma imagem ou várias imagens e fazer um alinhamento, essas linhas de grade, elas vão nos ajudar. Que a gente posicione a imagem e esse granulado aqui ajuda a que as imagens fiquem todas organizadas, alinhadas, porque a gente pode fazer com que a imagem navegue, né? Ela fique solta na página ou ela fique presa. Então, simplesmente tirando aqui. Mas eu também deixei para vocês verem, porque quando nós utilizamos esse recurso da linha de grade, nós temos essa região toda aqui que ficou branca em cima, embaixo, à esquerda e à direita, que são as margens. Então, aqui a gente consegue visualizar o tamanho do papel todo, né? E as margens que são utilizadas. O documento impresso, ele fica nessa região aqui, que, quando eu coloco as linhas de grade, fica fácil de visualizar. Eu vou deixar aqui um pouquinho, depois, quando começar a produzir alguma coisa, eu tiro, tá? Muito bem. Como é que a gente faz, então, para definir o tamanho do papel? Deixa eu voltar para a página principal. Como é que eu faço para definir o tamanho do papel ou as margens? Então, existem as opções nos menus aqui, mas eu vou fazer pelo mouse. Vou tentar fazer o máximo possível de comandos pelo mouse. Desde que as réguas estejam sendo apresentadas, então aqui no menu exibir eu posso ocultar ou apresentar tanto a régua horizontal, quanto aqui no cantinho, ó, a régua vertical, né? Então eu habilito ou oculto ou desabilito a apresentação das réguas. Se eu vier aqui na régua, perceba o que acontece com o ponteiro do mouse. Estou navegando, estou passando o ponteiro do mouse aqui no documento, ele está no formato de setinha caída para a direita, assim. Quando eu posiciono o ponteiro do mouse na régua, mas nessa região aqui cinza, ele muda de posição. Então significa que alguma coisa eu posso disparar com a ação do mouse. Se eu der aqui um clique duplo, vai ser apresentada essa caixa de diálogo, é uma janela, mas essas janelas especiais que são apresentadas
pedindo para a gente dar informações, ok, confirmar, salvar, elas são chamadas de caixas de diálogo. Então, aqui, a caixa de diálogo configurar página. Então, de novo, né? Vem na régua, clique duplo, cheguei lá na configurar página. Se eu vier aqui também vai ter o mesmo efeito. Configurar página. Então, aqui a gente pode definir as margens, superior, inferior, esquerda, direita. A medianiz, eu não sei se vocês sabem o que é medianiz, mas deixa eu ir aumentando aqui a medianiz e aí eu mostro para vocês aqui, ó. À medida que eu fui aumentando a medianiz, aqui na visualização, essa área meio pontilhada aqui, ela foi apresentada. Ó, então eu vou tirar o zoom e vou diminuir a medianiz. E vocês prestem atenção aqui embaixo. Ó. Então, tirei a medianiz, vou colocar 0, não tem nada. E à medida que eu vou, ó lá, vou dar o zoom, tem nada. Ó. E à medida que eu vou aumentando a medianiz, deixa eu colocar aqui 4 centímetros, por exemplo. Ele já colocou aqui esse espaço. Então, esse é o espaço destinado à encadernação. Tanto é um espaço reservado para que sejam feitos os furinhos para colocar a espiral da encadernação, ou, no caso de capa dura, sempre é consumido um pedaço, uma parte do papel para montar a cola, aquelas coisas todas. Então, a função da medianiza é essa. É um espaço reservado do lado esquerdo do papel, destinado à encadernação. Isso aqui, por padrão, vem como 0 e tem... O pessoal usa 0 e nem sabe o que ele tá usando. Então, a gente consegue definir as margens, a orientação, retrato ou paisagem, e aí depois nós podemos definir o tamanho do papel. Então, atualmente, pelo que eu sei, só se usa o papel no tamanho A4, que vulgarmente é chamado de papel sulfite. Antigamente, nós tínhamos tamanhos de papéis diferentes, inclusive para a correspondência comercial e oficial dos escritórios. Então, existe o papel carta, existe o papel ofício. Percebam que muda o tamanho dele aqui, ó. O papel A4, ele tem de largura 29,7 centímetros e de altura 21 centímetros. Então, eu fui lá no Carrefour, como é que chama aquela loja de material? Fugiu o nome aqui agora, que tem lá no shopping, tem no centro da cidade. Fui lá na loja, comprei o papel. Aquele pacote de papel comum é o papel A4. Se nós mudarmos aqui para, por exemplo, o ofício, perceba que já mudou. É um papel mais largo e mais alto e um pouquinho mais largo. Então, por padrão, as pessoas usam o A4. Tem gente que nem sabe o que está fazendo, mas manda bala lá no papel A4. Então, esses dois aqui são os dois principais recursos que a gente vai utilizar. Muito bem. Estou aqui com o meu documento. Então, as margens já estão definidas. Eu vou tirar as linhas de grade. E à medida que nós vamos produzindo documentos, eles são inseridos naquela região que estava marcada. Vamos colocar alguma coisa aqui para a gente ver funcionar. Vocês se lembram do comando que gera texto? Lembram qual que é o comando que eu colocava lá, que ele gerava parágrafos para não ficar digitando? Então, o comando é esse daqui, ó, para relembrar. Oi? É rend? Isso, é o comando rend. E aí eu coloco eu vou gerar um parágrafo só, tá? Um parágrafo com 5 linhas. Pressionei o Enter, tá lá, ó. Foi gerado um parágrafo com 5 linhas. Ô, gente, a visualização tá boa? Tá dando para ver legal? Sim. Então tá joia. Vamos lá, vamos tocar. Bom, quando nós estamos aqui com o texto inserido, então eu vou gerar aqui, ó, deixa eu só ver, eu preciso gerar 4 parágrafos. Então eu já fiz um, eu vou gerar mais 3, todos eles com 5 linhas. O conteúdo pouco nos importa, né? O que importa são os recursos de formatação que nós vamos aplicar. Então, antes mesmo de aplicarmos os recursos de formatação, vamos dar uma lembradinha em seleção. Como é que a gente faz para selecionar? Então, normalmente, a gente aprende a selecionar assim, né? Eu clico, vamos supor, eu quero selecionar a palavra fornece.
Então, deixa eu aumentar o zoom aqui. Olha lá. Como é que a gente está acostumado a selecionar uma palavra? Então, a gente clica no comecinho e faz Belém, 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 pum, selecionou. Tá certo, não tem problema nenhum, tá beleza, tá feito. Mas existe uma forma mais simples de selecionar uma palavra. Posicionou o ponteiro do mouse, clique duplo, a palavra está selecionada. Você não corre o risco de estar selecionando, acabar arrastando. Viram o que eu fiz aqui sem querer? Estou selecionando, tem gente que não tem muita prática, vai tentar fazer isso daqui, perde a seleção, ainda pega um pedaço e leva lá para o final, e o texto fica todo comprometido. Isso é falta de prática, falta de habilidade, ou um mouse ruim que a gente tem. Porque de vez em quando, né, caem uns mouses com a gente que parece que ele é perneta, que eles são pernetas. Então, clique duplo na palavra, seleciona a palavra. A mesma coisa com relação à linha. A gente está acostumado assim, preciso selecionar uma linha. Então a gente vem e vai até o fim. Não tem problema nenhum, está selecionado. Tudo isso com o mouse, né? Mas tem um jeito muito mais fácil. Posicionei o ponteiro do mouse do lado da linha, na margem esquerda, cliquei, um simples clique, e a linha está selecionada. Cliquei, a linha está selecionada, cliquei. Se eu clicar, mantiver o mouse pressionado e arrastar, eu vou selecionando várias linhas, ó. Estou com um botão pressionado e eu vou selecionando várias linhas. Mas não tem nenhum problema. Se eu quiser selecionar um parágrafo, a gente aprende a fazer isso aqui, né? Seleciona e vai arrastando até o final, ou clica e vem arrastando até o final, mas tem um outro jeito. Posiciona à esquerda, aqui na margem esquerda, clique duplo, seleciona o parágrafo. Olha lá. E um recurso que existe só no Word, eu já tinha comentado isso com vocês, não vi esse recurso em nenhum outro aplicativo, não tem nenhum lugar que eu possa dar um clique triplo e tem alguma função. Então, se eu vier aqui do lado, sempre na margem esquerda, e der um clique triplo, o documento todo é selecionado. No nosso caso, ele tem uma página só, mas vamos dar um super comando aqui, ó. Eu vou dar um rend, eu vou gerar 30 parágrafos com 10 linhas em cada parágrafo, só para a gente usar de exemplo aqui, ó. Ótimo, gerou um documento com 9 páginas, né? Aqui, ó. Gerou um documento com 9 páginas, 5.589 palavras. Eu quero selecionar o documento inteiro. A gente está acostumado a fazer isso, né? Pega, faz e vai descendo. E vai descendo. E vai descendo até chegar lá embaixo. Tudo bem, é uma opção. Mas existe uma forma muito mais fácil. Vem aqui em qualquer lugar da margem esquerda, um clique triplo. E o documento inteirinho está selecionado. Pode ir lá que até o final, não importa que ele tenha uma, duas, que ele tenha 200 páginas, o documento está selecionado. Tá? Então aí, regras não, recursos para seleção e pronto, eu apaguei tudo. E aí nós vamos para a próxima etapa. Se nós observarmos aqui na régua, existe essa área mais escura que é representativa, representa a margem esquerda, é do lado de cá a margem direita, aqui em cima nós temos a margem superior, e aqui embaixo nós temos a margem inferior, né? Então a gente consegue visualizar. Mas na régua também existem, deixa eu dar um zoom diferente, existem alguns recursos, ou melhor, alguns marcadores que são importantes e demonstram formatação que está sendo aplicada no texto. Então aqui, ó, nós temos esse símbolo aqui, que parece uma ponta de seta apontada para baixo. Esse daqui, que é uma ponta de seta apontada para cima. Nós vamos poder trabalhar com os dois juntos. Então, temos 1, 2, 3. E lá na outra margem, deixa eu ajustar aqui o zoom. Aqui, ó. Aqui na outra margem, a gente tem esse outro aqui também, ó. Então, existem 4 indicadores na régua que apontam, indicam recursos de formatação que foram utilizados no documento. Então, por isso que eu peguei e montei aqui 4 parágrafos, que a gente vai aplicar os 4 para relembrar. Então,
Aqui, ó. Como é que nós, se estivéssemos numa... Acho que vocês nunca usaram máquina de escrever na vida, né? Nunca datilografaram. É muito normal. Se tivessem feito isso, eu ia achar até estranho. Mas tem gente que... Como é que faz aquele espaço do parágrafo? Eu mostrei para vocês naquela aula, mas vamos relembrar. Tem gente que é capaz de fazer assim, né? Dá 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços. Aí depois a pessoa pega e vem aqui, dá mais 10 espaços e aí vai. Então, essa não é a forma correta de trabalhar com o Word. O Word não é máquina de escrever. Existe um recurso onde a gente coloca um espaço aqui na primeira linha do parágrafo, indicando que isso daqui é o início do parágrafo. Como é que chama isso daqui? É esse indicador aqui de cima, ó. É esse só de cima. Então, vamos lá, no zoom, é esse daqui de cima, ó. Eu vou clicar e vou arrastar, e vocês vão observar que o parágrafo, ele sofre uma alteração, mas só na primeira linha. Portanto, esse recurso aqui, ele se chama recuo na primeira linha. Ele vai ser aplicado no parágrafo que está selecionado e somente a primeira linha recebe esse espaço adicional. E olha que coisa interessante. Eu posso colocar para fora também, ó, da margem. Muito dificilmente a gente vai usar alguma coisa desse tipo, né? Mas o recuo na primeira linha, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. O importante é que esse espaço só vai ser aplicado na primeira linha. No entanto, é muito difícil a gente ter precisão, porque eu pego e coloco aqui alguma coisa, aí depois eu venho aqui no parágrafo de baixo, para eu conseguir, deixa eu só voltar, porque como está com zoom, ele responde um pouquinho diferente. Aí, no segundo parágrafo, para eu acertar exatamente onde é que é, nem sempre vai dar certo. Aí eu corro o risco de ficar com os parágrafos parecendo uma serpente, assim, uma serpentina, né? O primeiro está com espaço, o segundo está com outro espaço. Então, como é que a gente pode fazer para resolver esse problema? Sempre, vou voltar aqui, sempre com o parágrafo selecionado, a gente vem aqui, ó, no recuo, vem aqui, ó, no marcador do recuo na primeira linha e dá um clique duplo. Ah lá, foi aberta uma caixa de diálogo chamada agora Opa, só que eu errei, peraí, desculpe, não é aqui, é aqui, ó. Tem que acertar o zoom, o clique. Isso. Agora foi aberto a caixa de diálogo parágrafo, onde nós podemos definir 4 tipos de recuos. Então, no nosso caso, nós estamos inserindo aqui um recuo na primeira linha de, por exemplo, 1,5 centímetros. Então, ok, olha lá, um espaço na primeira linha de exatamente 1,5 centímetros foi inserido. Então, esse é o recuo na primeira linha. Vamos agora para o segundo parágrafo e vamos ver mais um recurso, mais um recuo. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama. Quando eu posiciono o ponteiro do mouse aqui embaixo, eu tenho o recuo à esquerda. E do mesmo jeito, eu posso arrastar e olha a diferença entre o recuo na primeira linha e o recuo à esquerda. Na primeira linha, ele vai, lá na régua, vai ser só o marcador de cima movimentado e o espaço, ele vai ser inserido só na primeira linha do parágrafo. Quando nós temos um recuo esquerdo, os dois são movimentados e o espaço ele é inserido no parágrafo todo, do lado esquerdo. E aqui também, ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Então, se a gente diminuir, olha lá o texto, o que está acontecendo, ó. Eu consigo chegar aqui até, como se na impressão, o documento, esse parágrafo, ele fosse impresso coladinho aqui, ó, na borda da página, mas eu não alterei a margem esquerda do documento. Então, da mesma forma, para poder definir isso, não com o mouse, mas usando a caixa de diálogo, clique duplo no recuo à esquerda, vai ser apresentada a caixa de diálogo parágrafo, e aí o recuo à esquerda está aqui, ó, por exemplo, 3 centímetros.
É esse recuo aqui que nós vamos utilizar para fazer citação, que é o tema de uma das aulas seguintes. A citação é quando nós estamos inserindo no nosso documento, por exemplo, no TCC, alguma coisa, é como se fosse um copiar-colar. Eu estava lá no site relacionado, por exemplo, a assessoramento empresarial, encontrei um texto que é compatível com o tema do meu TCC e eu gostaria de incorporar esse texto no meu TCC. Então, a gente pode copiar e colar? Pode. Tem um procedimento para fazer isso se chama citação, e quando a gente faz esse copiar e colar, esse texto que foi colado, ele não pode ficar dessa forma aqui, nem dessa, com apenas um recuo na primeira linha, e muito menos assim. A gente vai ter que aplicar um recuo esquerdo, que eu estou fazendo manualmente, de X centímetros, isso tem no manual do TCC, e tem que ser assim. Aí depois ele tem itálico, tem que fazer a citação, etc. e tal. Então, quando nós formos fazer citação no TCC, é esse o recuo que vai ser obrigatório a gente utilizar. Então, nós temos aqui, ó, recuo na primeira linha, o recuo esquerdo. Oi, alguém ligou o microfone? Quer perguntar alguma coisa? Não? Foi só o recuo à esquerda. Agora eu vou selecionar o terceiro parágrafo e nós vamos ver aqui, ó, o recuo à direita. Então, mesmo esquema. Um espaço acrescentado do lado direito. Esse espaço pode ser positivo ou pode ser negativo. Sempre assim, todos os recuos. E se eu quiser utilizar a caixa de diálogo, clique duplo. E aqui, ó, tá vendo que eu falei para vocês que com o mouse, olha lá, eu pensei que eu tivesse feito certinho aqui, ó, que eu tivesse deixado no zero, né? No entanto, deixa eu ver se eu acerto o clique aqui. Quando eu fui ver, eu estava com menos 0,06 centímetros. É uma porcariazinha assim, mas já não está no zero, né? Então, sempre que a gente quiser precisão, a gente usa a caixa de diálogo. Dá um clique direito, vai lá na caixa de diálogo parágrafo e define cada um deles. Então, no nosso caso aqui, nós vamos colocar um de 3 centímetros só para exemplificar. Então, na visualização aqui a gente tem o espaço sendo demonstrado e está aqui, ó. Esse é um recuo direito no caso de 3 centímetros. E o último recuo que a gente tem, ele se chama recuo de deslocamento. E ele vai ser feito com essa barrinha que tem aqui embaixo, ó, só esse quadradinho que eu não consigo, eu particularmente, não consigo movimentar só esse daqui, né? Então, toda vez que eu tenho que usar o recuo de deslocamento, deixa eu tirar o zoom, eu faço assim, ó. Eu dou o clique duplo, e aqui eu defino que nesse parágrafo que está selecionado, eu vou ter um recuo de deslocamento de, por exemplo, vou colocar aqui um valor grande para ficar bem fácil de visualizar. Olha lá, olha o que aconteceu. O recuo de deslocamento, ele é, vamos assim dizer, o inverso do recuo na primeira linha. Enquanto que um recuo na primeira linha aplica um espaço na primeira linha do parágrafo, o recuo de deslocamento aplica um espaço do lado esquerdo em todas as linhas do primeiro parágrafo, com exceção da primeira. Então, esses 4 recuos, eles são muito importantes na produção dos documentos. Eu estou aqui com um papel na posição paisagem, deixa eu voltar lá, que eu acho que em algum momento, aqui, ó, deixa eu pôr retrato, aí, agora ficou mais, notei que tinha alguma coisa deixada para trás, tá? Então, meninas, tudo bem aqui? Fizemos essa revisão dos recuos, eu não lembro, eu não sei, como eu falei, eu não sei se vocês lembravam, não lembravam, mas eu tratei de abordar de uma maneira rápida, mas bem tranquila assim, e todo mundo se lembrasse. Lembrando que a aula está sendo gravada, deixa eu ver aqui, olha lá, a aula está sendo gravada e depois vocês vão poder assistir isso daí. Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ayla, Ana Beatriz, Eduarda, Giovana, Jennifer, Larissa, alguma dúvida? Não, sobre essa parte, por enquanto, não. Tá tranquilo? Tem alguma coisa dessa parte básica que vocês queiram que eu aborde agora? Ou eu sigo a minha programação normal? Por exemplo, preciso falar de
alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificado, preciso falar dessas coisas, negrito, itálico, eu acho que isso aqui não precisa, né? Mas se precisar, a gente aborda. Tem algum detalhe básico, assim, operações básicas do Word que vocês gostariam que eu tratasse agora? Porque se tiver tudo bem, a gente começa a relembrar os estilos. Alguém gostaria de alguma coisa? Esse silêncio mórbido, tranquilo, significa que deve estar tudo em ordem, né? Devem estar jantando, né? Eu não estou aqui falando, mas vocês devem estar jantando aí de barriga cheia, todas quietinhas. Mas tudo bem, vamos seguir aqui então. Produção de documentos. Opa, perdão. Produção de documentos extensos. Então, eu vou dar o nosso comando lá para gerar texto. Então, igual a rend, eu já vou gerar aqui uma quantidade, vou fazer passo a passo. Porque como nós vamos usar os estilos, eu vou fazer passo a passo. Então, vamos supor que eu comece aqui fazendo uma introdução. E essa introdução, ela vai ter alguns parágrafos. Então, aqui eu uso assim, ó, rend, eu vou colocar 4 parágrafos com 5 linhas em cada parágrafo. Então, tá lá, ó. Montei já uma introdução. Introdução. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, 1.1, contextualização. E aí, vou colocar aqui mais alguns, colocar 3 parágrafos com 5 linhas. E aí eu vou pôr 1.2, objetivos. Objetivos. Legal. 1.2.1, nós vamos colocar objetivos gerais. Nos objetivos gerais, vou colocar aqui um pouquinho de texto. Então, igual a rend, vou colocar 2 parágrafos apenas, com 2 linhas cada um. Tranquilo. E depois, 1.2.2 são objetivos específicos. Eu não sei se vocês sabem, e aqui eu vou colocar alguns parágrafos também, tá? Vou colocar 3 parágrafos com 2 linhas em cada parágrafo. Então, não sei se vocês já tiveram acesso, sempre pergunto, né? Quem que está dando aula de TCC, tudo. Essa é a estrutura básica do documento TCC que vocês vão produzir esse semestre e o semestre que vem. Esses itens que eu estou colocando, eles realmente existem. Uma introdução, uma contextualização, depois os objetivos, dentro de objetivos os gerais e os específicos. Depois nós vamos, por exemplo, com o item 2, aqui nós podemos colocar 1.2.3, justificativa. E aí vamos colocar mais um texto, rend de 4 parágrafos com 3. E aí, vamos lá, né? Item 2, levantamento bibliográfico ou referências bibliográficas. 2.1. Aqui já não tenho mais como exemplificar de maneira geral, eu vou chamar aqui, ó, de subtítulo. Importante. 2.2. O importante é a gente compor o texto. Nós já estamos aqui com 3 páginas. Um outro vou chamar aqui, ó, subtítulo mais um. Título. E aqui um de 4, tá. Legal. Produzimos um texto, tudo. Como é que nós aprendemos utilizando o básico do Word? Como é que a gente aprende a formatar? Então, vamos pensar no seguinte. Tudo que for título que só tem um número assim, ó, por exemplo, 1, 2, a gente vai usar uma determinada formatação. Vamos fazer à mão aqui como seria essa formatação. Então, eu seleciono... primeiro, eu vou colocar uma fonte diferente, que ele está com a fonte Calibre.
né? Então, eu vou selecionar o documento todo e eu vou colocar outra fonte. Por exemplo, vou usar Arial, deixa eu achar aqui, lá, Arial, vou colocar tamanho 12. Tá, então meu documento todo agora já tem Arial tamanho 12. Onde tem título, o título cheio, só com número, eu vou colocar então um pouquinho maior, ele vai ser 20. Então eu teria que fazer isso, posso até usar a ferramenta pincel, vou lá no 2, agora eu tenho que achar o 2 aqui e faço isso, pronto. Beleza. Agora eu vou começar a formatar os subtítulos. Então, ó, o que tiver 1.1, 1.2, 1.3, nós vamos colocar tamanho, por exemplo, 16. Posso até usar a ferramenta pincel, mas aí eu tenho que ir aqui no 1.2, tá? Vamos ver se tem 1.3, eu não me lembro mais. Não tem 1.3, mas tem o 2.1. Acho que eu perdi a seleção, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ferramenta pincel. Então, pronto, 2.2, e aí eu vou seguindo tudo isso. Se o documento tiver, ele tem 4 páginas, se ele tiver 90, 50, 60 páginas, eu vou tendo que fazer isso um de cada vez. Para poder ficar um pouquinho mais claro assim, eu vou colocar umas cores na formatação, só com o objetivo de ficar ainda de ficar mais claro. Então, onde tem título, esse título aqui que só tem é o título cheio, vou colocar em vermelho. Onde tem um subtítulo, vou colocar em azul. Então, aqui, esse daqui de cima, vou colocar em azul. Deixa eu ver onde mais. Aqui, na verdade, está até errado, ó, porque justificativa, ele não é 1.3. Então, ele vai pegar a mesma formatação desse daqui, ó. Ele não está dentro de objetivos. Aí eu coloco uma outra cor nele. Foi até bom ter errado, porque a gente vai ver azul, né? Então tá lá. E o que tiver título, subtítulo com 3 níveis, eu vou colocar uma outra formatação. Eu vou colocar tamanho 14, e aí eu tenho que sair fazendo em todos, né? Então aqui vai ter 14, vou procurando no documento. Onde mais tem, acho que não vai ter mais nenhum, tá joia. Tá? E depois no texto, eu venho selecionando e formatando. Olha, essa realmente é uma estratégia de trabalho. Pode formatar o texto assim, não vai ter problema nenhum, mas eu acho que é muito trabalhoso. Eu acho que desse jeito a gente vai acabar mais errando do que acertando. Então, o que que o Word nos oferece? Esse botão aqui, ó, é o botão limpar formatação. Então, eu vou selecionar o documento todo e eu vou clicar aqui, ó, em limpar formatação, ele limpa tudo, como se eu não tivesse nada formatado. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou utilizar estilos. Como é que funciona isso? Partes do texto que tem a mesma característica, eu utilizo um estilo. Então veja só, introdução não, o item 1, eu vou colocar título 1. Onde tiver o 2, eu também vou colocar título 1. Porque o que é esse título 1? É o que, vamos assim dizer, é o que tem um número só. É título nível 1. Onde tiver, por exemplo, 1.1, eu vou usar título 2. Onde tiver, olha lá, 1.2, título 2. 1.3, título 2. Depois eu tenho aqui embaixo 2.1, título 2. 2.2, título 2. E aí, mesma linha de raciocínio. Se eu tiver 1.1.1, não tem, mas eu tenho 1.2.1. Então, esse daqui vai ser um título 3. Título nível 3. Olha aqui, ó. Título nível 3, porque ele tem 3 números. Eu acho que acabou, não vai ter mais nada. E aí eu vou até o final do meu documento. E, por exemplo, o texto, apesar da gente ter criado o texto, ele foi digitado, foi copiado e colado, ou ainda
eu utilizei o rand aqui para gerar um texto aleatório. Nós, no primeiro momento, a gente pensa assim, ó, não foi utilizado nenhum estilo. Foi sim. Mesmo a gente não tendo feito nada aqui, ó, observe que quando eu seleciono, né, ou simplesmente, só um minutinho, deixa eu dar um voltar, coloco o ponteiro do mouse aqui, o cursor aqui, veja o que está selecionado, é normal. Então, se eu vier aqui embaixo, por exemplo, ó, e eu digitar alguma coisa, mesmo que eu não tivesse aplicado nenhum estilo, ele é enquadrado no estilo. Então, por padrão, os textos são enquadrados no normal. Aí eu posso utilizar um outro qualquer aqui. A gente tem um pacote de estilos e podemos até criar os nossos estilos. Então, o que a gente faz? A gente tem o texto todo construído e a gente aplica estilos para aplicar a formatação. Agora, vamos supor que eu esteja lá no TCC e eu vou fazer a formatação final. Bom, mas o que for título 1, ele não pode ficar assim, azul, porque olha, ele está com azul, né? Ele está com uma determinada fonte, não é isso que eu quero. Então nós podemos modificar. Eu venho aqui na página principal, no estilo, no caso 1, e clico em modificar. E aqui existe a formatação que foi aplicada para todas as partes do texto onde foi aplicado o título 1. Né? Então, olha o que acontece aqui. Ó. O estilo chamado título 1, ele foi criado a partir do normal, baseado no normal. Significa, é como se fosse assim, ó. O primeiro estilo a ser criado foi esse, o normal. O normal. O que ele tem? Ele tem fonte, calibre, corpo, tamanho 11, alinhado à esquerda. É isso que foi feito aqui. Nós poderíamos até utilizar formatar parágrafo, tudo, mas eu vou devagar aqui, não vou falar muita coisa não. Então, esse é o primeiro estilo a ser criado, tanto que ele não é baseado em nenhum estilo anterior. Quando, vamos pensar assim, o pessoal que desenvolveu o Word criou o título 1, eles falaram, olha, o título 1, ele vai ter o que o normal tem acrescido de algumas coisas. Então, eles pegaram e colocaram, olha, vai usar a fonte Calibre Light, já não é mais a mesma, que lá era só a Calibre, aqui já passou a ser Calibre Light, tamanho 16, e mudou a cor. Vamos supor que aí o pessoal do Word criou o título 2. Como é que ele foi criado? Ele foi criado também a partir do normal, então ele tem tudo que o normal tem, mas com algumas alterações. Ele é calibre light, então o normal é calibre. Esse daqui já foi customizado para calibre light, tamanho 13 e azul, e assim por diante. Então, nós podemos alterar qualquer um deles. Eu vou alterar o normal, só para a gente ver como é que fica. Né? Eu vou fazer uma pequena mudança. Então, todas as partes do texto que estiverem utilizando o estilo normal vão passar a usar fonte Arial com tamanho, eu vou colocar a cor aqui só para a gente identificar, com o roxo, por exemplo. Então, em todas as partes. Na hora que eu der um OK, olha o que aconteceu. O documento todo ficou roxo, utilizando a fonte Arial. Inclusive alguns títulos, porque eu não posso me esquecer que o título 1 foi gerado a partir do normal. Tá? Então tem que ficar atento. Agora eu vou customizar o título 1. Então eu vou modificar. Eu não quero que ele dependa do normal. Então eu vou deixar aqui, ó, sem estilo. Eu vou dizer que ele vai usar, por exemplo, a fonte, essa nem sei como é que fala isso. Só um minutinho. Aharone. Tamanho, por exemplo, 20. E só para destacar com cor, eu quero que fique vermelho. Então, é que esse daqui perdeu, né? Deixa eu colocar aqui. Olha lá. O introdução, ele está com a formatação do título 1. E lá no título 2, vamos ver se eu estou certo. Olha lá, o título 2 também. Tá? Eu vou mudar daqui, só para a gente rever.
Vou pegar e vou modificar o título 1. Veja que o 1, introdução, está lá em cima. E eu vou mudar. Então, eu não quero mais vermelho, por exemplo, eu quero aqui colocar um laranja e eu quero colocar itálico. Onde que isso vai ser aplicado? Em todas as partes do texto, não importa quantas páginas tenha, onde foi aplicado o estilo chamado título 1. Olha lá, ó. Aqui foi aplicado e lá em cima foi aplicado. E assim por diante. E então eu altero, não preciso nem selecionar. Eu altero, modifico, melhor dizendo, o título 2. Então eu vou dizer que ele não depende do normal, quer dizer, não tem mais aquela ligação. Vou colocar uma outra fonte aqui só para a gente ir vendo como é que faz. Por exemplo, eu vou pegar essa daqui, vou colocar uma cor, uma outra cor, um verde, e ok. Então, em todas as partes do texto que utilizam título 2, o estilo título 2, aquela formatação foi aplicada. Olha aqui, ó. Estilo título 2, estilo título 2, título 2 e assim por diante. Então, eu consigo modificar a formatação de um documento grande, porque esse recurso ele deve ser usado preferencialmente em documentos extensos, em documentos grandes, porque facilita muito. Documentos de uma página, a gente não vai precisar muito disso, não. Acho que é muito mais fácil a gente trabalhar. E aí, por fim, o título 3. Eu vou modificar o título 3. Ele também está vinculado ao normal, então no meu caso aqui eu vou tirar, eu não quero mais esse vínculo. Vou escolher uma, por exemplo, para exemplo apenas, uma outra fonte qualquer. Vou pegar essa daqui, Cooper Black, e vou colocar aqui um azul clarinho, tá? Mas poderia usar negrito, itálico, sublinhado. Nós poderíamos colocar recuos no formatar parágrafo, por exemplo, um recuo à esquerda, recuo à direita. Nós poderíamos fazer espaçamento, a gente poderia fazer uma formatação bem mais criteriosa, bem mais detalhada. Vamos ver aqui onde é que tem título 3. Deixa eu só achar. Olha lá, ó. Título 3. Olha o recuo, na hora que eu selecionar aqui, ó. Olha o recuo esquerdo que eu apliquei lá. Em todos eles já foi aplicado o recuo esquerdo. Então, só para a gente fechar essa apresentação aqui, essa reapresentação, imagine que a gente tivesse aqui uma citação, que nem eu falei. Então, hand de um parágrafo com 6 linhas. Tá, isso é uma citação. Eu peguei esse texto de um livro, peguei de uma apostila, de uma página na internet. Isso daqui vai ter que ter uma formatação especial, porque é uma citação. Eu falei para vocês que, entre outras coisas, ela vai ter que ter um recuo à esquerda de X centímetros. Então, seleciono, eu vejo aqui, vamos ver se tem citação. Subtítulo, ênfase, aqui, ó, citação. Existem dois tipos de citação na produção de documentos, como TCC, como tese de mestrado e doutorado. Existem as citações diretas e as indiretas. Mais para frente eu vou explicar para vocês e como formatar, como utilizar cada uma delas. Então, eu vou modificar essa citação. Ela também vem do normal, então eu vou tirar, eu não quero. Vou escolher a fonte, o tamanho, tudo bem. Eu vou deixar isso daqui em preto. E, como nós dissemos, ela precisa ter um recuo esquerdo. Então, formatar parágrafo. Vamos supor um recuo esquerdo de 7 centímetros. Eu não lembro de cabeça quantos são. Ok. Ok. Só que eu preciso aplicar, né? Isso daqui vai ser citação, olha lá. Na hora que eu seleciono citação, ele já vai. Então, imagine que eu tenha no meu documento, no meu TCC, provavelmente vocês vão ter várias citações diretas, que é essa daqui, e a formatação ela fica pronta com um clique. Não preciso ficar selecionando um de cada vez. Tá? Então, essa foi uma aula mais ou menos repetida daquela aula anterior, daquela primeira aula que eu passei para vocês. E queria saber agora se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que vocês queiram me perguntar. Vamos lá, gente. Quem ainda está aí?
professor, deixa eu tirar uma dúvida, mas não tão em relação a essa aula. Tá, pode falar. É, Quem as tá, deixa eu ver quem que configura... tá falando. A Giovana, Giovana. Oi, Giovana, Giovana. Giovana. Pode A falar. configuração muda conforme o Word, porque tem o Word 2013, tem o outro Word também, tem o A Word configuração, quando você fala configuração, você está falando do que especificamente? Por exemplo, o que que muda de um para o outro? Isso que eu não entendi dessa para da poder. barra de mudar, de formatar o texto, de formatação. A barra, essa daqui de estilos? É O, isso. o processo é o mesmo. O que pode acontecer é que em um outro Word, ao invés dela estar aqui, por exemplo, na página principal, ela está em outro lugar. Ou então num Word bem mais antigo, ela fica naqueles menus que, sabe aqueles menus verticais que a gente clica e abre? Deixa eu abrir um programa aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, um menu desse tipo, que a gente clica e abre, Aham. tá? Então, pode ser que o caminho para chegar lá seja diferente, dependendo da versão do Word. Mas a aplicação do recurso, ela é a mesma. Tá? Aqui no cantinho, ó, se vocês observarem, tem uma setinha para baixo. Quando nós clicamos nessa setinha, ele abre aqui o painel. É como se fosse isso daqui solto, navegando. E ele tem, o que tem aqui nesse painel é a mesma coisa que tem aqui, né? Tanto que eu posso fechar. Se a gente observar, aqui também tem, ó, configuração de parágrafo. Ele abre, olha lá, ó, a caixa de diálogo formatar parágrafo. Aqui, fonte, ele abre a caixa de diálogo formatar fonte. E a gente vai vendo que tem isso daí espalhado por várias partes do Word. Nessa versão do Word, aqui a área de transferência, onde a gente copia, recorta, copia e cola. Vamos ver um outro aqui, ó. Vamos pegar no inserir, para ver se tem algum daqueles. Ó, aqui já não tem mais nenhum. Vamos ver no desenhar, também já não tem mais aquela setinha. Parece que, por enquanto, ela só tinha lá na página. Aqui, ó, aqui tem. Abriu a caixa de diálogo, configurar página. Abriu a caixa de diálogo, configurar parágrafo, melhor dizendo, né? Vamos ver se tem mais alguma aqui, ó. Caixa de diálogo, nota de rodapé e de fim. Então, tenta, assim, se eu entendi a sua pergunta, pode ser que numa outra versão do Word esse recurso esteja em outro lugar, mas a aplicação dele vai ser sempre assim, desse jeito que eu demonstrei para vocês. Tá? Foi isso que você me perguntou? Sim, é porque eu tenho uma versão mais antiga do Word também. Eu tenho essa e tenho uma outra. Aí é Tá, diferente, sabe? Eu queria saber se dava tá. para fazer tanto num, Dá, tanto no outro. você sabe me dizer? Dá para fazer. Você só tem que encontrar esses recursos lá na outra versão e ver qual que é o caminho para chegar lá. No entanto, existem recursos numa versão nova que podem não existir na versão velha, né? Então, por que eles lançam versões novas de cada um dos programas? Word, Excel, PowerPoint, assim por diante. É porque vão incorporando novos recursos, novas funcionalidades. Então, é possível que, por exemplo, nessa versão tenha um recurso X que é novo. Não vai existir nas antigas. Mas essa questão do estilo tem sim, viu? Pode ficar tranquila, não tem problema não. Só para a gente buscar, assim, ir para os finalmente, se eu iniciar um novo documento, veja o que aconteceu. Eu estou com dois documentos, apesar de eu não ter salvo nenhum dos dois, eu estou com dois documentos Word abertos. Esse novo, que não tem nada, e o antigo. Mas olha que interessante, os estilos do antigo não aparecem nos estilos do novo. Quer dizer que os estilos eles são customizados para o documento. Então eu posso, por exemplo, eu estou no horário de. Nós estamos tudo, não sei quem que está indo para o trabalho, quem não está, mas vamos pensar numa situação normal. Fui para o meu trabalho e no horário do almoço eu tenho autorização para utilizar o computador para fazer os trabalhos de classe, trabalhos da escola. Vou mexer no TCC. Eu abro o Word, modifico os estilos, que nem a gente está aprendendo aqui agora, tudo, salvo, fecho o Word. Quando eu voltar a trabalhar ou uma outra pessoa for nesse computador, se ela trabalhar com outro documento, os estilos originais estão preservados aqui, ó. Vou dar um clique direito, modificar. Lembra, ó, tudo está no normal, né? O estilo título 1 está baseado no normal, não alterou em nada, não modificou em nada a estrutura básica do Word.
porque essas mudanças, esse daqui eu não vou salvar, essas mudanças que nós estamos aplicando, essa customização que nós estamos aplicando, ela vai ficar exclusiva desse documento aqui que eu estou produzindo. Tá? Entenderam o que eu quis dizer? Eu consegui me fazer claro? Acho que sim, né? Ninguém falou nada, eu acho que sim. Bom, como é que nós vamos fazer então? Eu vou gerar um documento semelhante a esse daqui. Eu vou gerar um documento semelhante a esse daqui e vou colocar numa tarefa. Não sei se vocês já sabem como é que faz para ver as tarefas, mas aqui, ó, no Teams, eu vou em tarefas. Aqui são apresentadas todas as equipes que vocês estão inseridas, né? No meu aparecem as salas onde eu dou aula, ó, o pacote de sala que eu dou aula aqui, ó. Cada uma dessa daqui é uma sala que eu dou aula durante a semana. Então, deixa eu ver aqui um lugar que eu tenho uma tarefa, que para a de vocês vai aparecer aqui, ó. Aqui. Então, segundo B é da noite, aplicativos informatizados, só que o de vocês é aqui, ó, turma A. Avançar, então vocês vão seguir mais ou menos esse caminho. A educação financeira para o público de baixa renda. Aí vai ter uma tarefa. Nessa tarefa, vai ter eu vou colocar o arquivo original, semelhante a esse daqui, ó. Só que sem formatação. E eu vou passar as instruções, o que eu quero que vocês façam. Vocês vão fazer e vão anexar, como se fosse o Edmodo, de maneira semelhante ao Edmodo, tá? Então depois eu não gerei o documento ainda, mas hoje, mais tardar, amanhã eu vou gerar essa tarefa, coloco lá e aviso no grupo WhatsApp para vocês. Gente, tarefa ao mundo de aplicativos já está à disposição. E aí vocês fazem a tarefa, semana que vem a gente tira alguma dúvida, caso exista, e caminhamos mais um pouquinho com a matéria. Tudo bem? Pode ser assim? Combinado assim? Então tá bom. Espero que tenha ficado claro. Gente, eu estou à disposição de vocês. São 10 horas 15 minutos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição. Vou ficar aqui até as 23 horas, porque eu preciso ficar na reunião até o final, atendendo a vocês. E vocês podem ficar à vontade. Precisando de alguma coisa, eu estou à disposição. Alguma pergunta, alguma dúvida, Professor, qualquer coisa. Pois não. essa tarefa vai ser para a gente entregar na próxima aula, né? Já para entregar. Eu vou marcar para dar uma semana de prazo, tá bom? Tá bom. Então tá joia, combinado. Então tá bom. Professor, Pois não. é a Jennifer. Deixa Oi, eu te pode perguntar. falar. Pois não. Eu não tenho acesso ao computador. Pelo celular é a mesma coisa? Então, pelo celular, Jennifer, o que você pode ter... Eu não sei se tem um recurso de estilos no Word pelo celular. Como é que funciona pelo celular? Deixa eu abrir aqui. Você vai usar o Word nas nuvens, né? Então, acessando aqui pelo e-mail institucional, como eu não estou compartilhando aqui o meu celular, eu estou compartilhando o meu computador, você vai chegar aqui, ó, numa janela como essa daqui, só que ao invés de ser no computador, você vai estar no Word. E aí você pode, deixa ele acabar de carregar, porque está rodando, ele fica nas nuvens, né? Olha aqui, estilos. Tá vendo? Então, por exemplo, você pega o documento, você coloca lá, o documento já está escrito, deixa eu ver se, eu nem sei se o Rand funciona aqui, ó, 5,4. Vamos ver se o Rand funciona? Acho que vai, aí funcionou, só que ele gerou o texto em inglês. Então, você precisa ver se você consegue fazer isso utilizando o celular. Aí você seleciona, aplica estilos, por exemplo, Heading 1. O que é o Heading 1? É o título 1 do Word no computador. Tá? Só que aí vai estar, ele não vai estar assim, né? Seria alguma coisa desse tipo, ó. Introdução. Aí você teria que selecionar
e ver se é possível fazer isso daqui, tá? Então, nós vamos combinar o seguinte, eu vou postar a tarefa, vou colocar o arquivo, e você vai, e quem estiver nessa situação, vai tentar fazer utilizando o Word do celular. Mas vocês têm que me dar o retorno. Professor, Oi. eu tô tentando fazer aqui já, não dá certo. Tá, mas nós vamos ver com calma. Aí vocês vão tentar ver com calma depois, vamos passo a passo. E vocês vão me dar o retorno. E aí eu vou conversar com a Gislaine como que nós vamos fazer com os alunos que eventualmente não têm computador, não têm acesso ao computador e têm essas atividades práticas. Então vocês vão tentar, de um lado, vão pesquisar, vão ver se é possível, utilizando, e eu vou conversar com ela do outro. E a gente vai conversando, vocês me dão um retorno pelo WhatsApp, a gente vai acertar isso daí o mais rápido possível, tá? Eu não tenho essa resposta definitiva para passar para vocês agora, mas a gente vai buscar acertar tudo isso daí. Eu vou pegar meu celular também, eu vou ver se é possível, a gente vai se ajudando. Tudo bem? Deve estar, né? Não falou nada, eu acho que está tudo certo. Tudo jóia? Pessoal, mais alguma coisa? Querem me fazer alguma pergunta diretamente relacionada à aula ou alguma outra coisa? Então, eu estou à disposição. Não, professor, tá tudo certo. Tá legal. Então, eu fico aqui, estarei aqui na reunião até às 23 horas, cumprindo o meu horário, mas atendendo a vocês. Se alguém precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Se não precisarem de nada, se vocês forem se retirar, uma boa noite, um bom descanso para vocês e até a próxima aula ou o próximo papo via WhatsApp. Tá joia? Muito obrigado. Boa noite para vocês, meninas. Tá, ok, professor. Boa É que noite, meu celular professor. do nada travou. Por isso que eu não respondi. Oi, oi, oi. O celular tinha travado, por isso que não saiu o áudio. Desativou, sei Ah. lá, pela internet. Então, estamos encerrando aqui a gravação da aula também, mas eu estou